Deus seja louvado para sempre e eternamente. Estou de volta para lhes apresentar hoje uma reflexão muito séria, muito importante sobre 1000 anos na Bíblia Sagrada. Eu tomo como ponto de partida o versículo 4 do Salmo de número 90. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Amados, a expressão 1000 anos ocorre cerca de 9 vezes na Bíblia, sendo uma no livro dos Salmos, uma no livro de Eclesiastes, uma na segunda epístola do apóstolo Pedro e 6 no livro do Apocalipse. A primeira parte desta reflexão é uma rápida visão panorâmica que segue agora. 1000 anos no livro dos Salmos e 1000 anos na segunda carta de Pedro tem o mesmo significado e o mesmo propósito. Qual é? É informar a diferença desse período para Deus e para a humanidade. Para a humanidade, 1000 anos é uma coisa, para Deus é algo muito diferente. Quanto ao livro de Eclesiastes, nele, Salomão chama a atenção para o fato de que, independentemente do tempo que a pessoa viva aqui na Terra, morrendo, irá para o mesmo lugar que os demais, ou seja, cemitério. Ainda que chegasse, eventualmente, essa pessoa a viver 2 vezes 1000 anos. Pois bem, no livro do Apocalipse, a expressão 1000 anos ocorre no mesmo capítulo, capítulo 20, e sempre tem uma conotação escatológica. Antes de nós passarmos a uma visão detalhada da expressão 1000 anos, eu acho recomendável lembrar que no livro de Gênesis está escrito que Matusalém, em outras versões diz Metuselá, viveu cerca de 969 anos, ou seja, faltando apenas 31 anos para um milênio. Assim sendo, ele foi o ser humano que desfrutou da maior experiência de longevidade na Terra. Agora eu vou passar uma visão detalhada da expressão 1000 anos na Bíblia e vou mencionar todas as referências. Você está pronto a ir comigo? Quer me acompanhar até o final? Não faça com muitas pessoas que assistem apenas meio minuto e se dão por satisfeitas. Vamos lá. É Bíblia Sagrada e ela merece toda a nossa consideração e dedicação. Muito bem. A primeira referência a 1000 anos da Bíblia está no Salmo 90, no 4º versículo, que eu passo a ler. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Amados, levando em consideração o que está escrito neste versículo, entendemos que para Deus foi como se Matusalém não tivesse chegado a viver nem um dia completo, pois está escrito, repito, os 969 anos da vida de Matusalém foram apenas como a vigília da noite anterior, ou seja, apenas uma parte da noite. Tal é a infinitude do nosso grande, sublime, maravilhoso e eterno Deus. Aleluia! Agora eu passo à segunda referência. A segunda vez que a Bíblia usa a expressão 1000 anos está no livro de Eclesiastes, no capítulo 6 e no versículo de número 6. E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos e não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo
lugar. Ao comentar este versículo, o saudoso Matthew Poole, em seu comentário sobre a Santa Bíblia, escreveu o seguinte: viver 2000 anos parece ser um privilégio, mas de que adiantaria se a pessoa não visse nada de bom e não achasse qualquer conforto na vida? Portanto, a vida longa seria mais uma maldição e uma travessura do que uma bênção ou uma vantagem para a pessoa. Além disso, diz o escritor, depois de um pouco de tempo, todos são iguais quanto a esta vida. Todos vão para o túmulo. Passo agora à terceira referência. Vamos para o Novo Testamento. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esta porção bíblica repete o mesmo conceito expresso no Salmo 90. Ambos os versículos não somente atestam a perfeita harmonia da Bíblia, posto que os textos mencionados foram escritos em uma diferença de vários séculos, mas também tem o propósito de nos alertar para a transitoriedade da vida humana, em contraposição à perenidade do nosso maravilhoso Deus. A Ele glória, honra e louvor para sempre e eternamente. Passo agora à quarta referência. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Existem várias coisas a serem consideradas neste versículo. Vamos ver algumas. Primeiro, os 4 nomes aplicados ao inimigo. Número 1, dragão. Número 2, antiga serpente. Número 3, diabo. Número 4, Satanás. Que coisa! Certamente, estes 4 nomes juntos em um só versículo da Bíblia têm o propósito de nos fazer entender a totalidade das formas de maldade que Satanás tem mantido na terra e todos os modos do mal pelos quais ele se esforçará sempre para perpetuar o seu reinado. Dragão, que também aparece, por exemplo, em Apocalipse capítulo 12. Antiga serpente, uma referência a Gênesis 3. Diabo, que é o nome mais comum, mais conhecido. E Satanás. Pois bem, a segunda coisa importante para ver neste versículo é que Satanás será preso e amarrado por 1000 anos, conforme expressa o versículo 1. Claro, do capítulo 20. Como escreveu Albert Barnes em Notas sobre a Bíblia, eu passo a mencionar, o grande inimigo a ser amarrado tem grande poder e só pode ser vencido por um superior. Isso nos ensina que apenas um poder do céu pode destruir o império de Satanás no mundo. E certamente também nos ensina que a interposição de anjos será empregada para trazer o estado glorioso do milênio. Terceiro lugar, amados, quando examinamos este versículo, vemos que o anjo do céu estava com a chave da prisão do abismo, onde será posto Satanás, e uma grande corrente para prender a velha serpente. Quando falo em velha serpente, eu repito, é uma forte alusão à tentação de Adão e Eva e a explicação definitiva de que a cobra ali, que apareceu ali no jardim, foi apenas um agente de Satanás. Ele é, na verdade, a grande serpente. Dessas várias formas e sob esses vários nomes, Satanás governou o mundo caído. E quando esse grande inimigo for apreendido,
e aprisionado, todas essas formas de maldade cessarão por um período de 1000 anos. Isto é a primeira parte do julgamento de Satanás. As 6 menções de 1000 anos no capítulo 20 do livro do Apocalipse forneceram material suficiente, abundante, exaustivo a todos os estudantes e pesquisadores da Bíblia para ter uma ideia daquilo que é chamado de período milenial e diz respeito à época em que Jesus reinará pessoalmente sobre a terra. É esta passagem que sustenta basicamente toda a doutrina do milênio, independentemente das posições teológicas, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, é milênio, são 1000 anos. Embora haja 3 formas de interpretação, a literal, a profética e a figurada. Devido à prisão de Satanás, haverá um estado de paz e prosperidade, pois o grande perturbador estará confinado em um mundo inferior como prisioneiro, sendo que haverá um selo sobre a porta de sua prisão. Será uma relativamente breve antecipação do seu estado de prisão e tormento eternos. Amados, durante esse longo período de 1000 anos haverá um grande aumento na população do globo. Também haverá cessação das guerras e das atrocidades que atualmente são praticadas a todo instante e em todos os lugares. Haverá também uma difusão geral de inteligência, de paz e de justiça na Terra. Além disso, será um período de sujeição universal ao governo de Cristo. Eu recomendo aos amados irmãos que me acompanham a leitura dos seguintes textos. Salmo 2, verso 7. Mateus 22, 27 a 29. Isaías 2, versos 2 e 3. Isaías 66, verso 23. Zacarias 9, verso 10. Mateus 14, verso 9. Mateus 13, 31 e 32. E Apocalipse 11 e 15. Finalmente, nas considerações do versículo 3 de Apocalipse 20, haverá uma prevalência geral da religião evangélica, ou seja, da prática do cristianismo verdadeiro. Isso é aparente em toda a descrição da passagem bíblica, pois os dois poderes opostos mais formidáveis que qualquer tipo de religião já conheceu e que a Escritura Sagrada expressa com muita clareza, a Igreja e o mundo, e que mais tarde se manifestarão através da besta e do falso profeta, tudo isso vai ser destruído e Satanás será amarrado. Neste longo período, portanto, devemos supor que o Evangelho exercerá sua influência justa sobre os governos, sobre as famílias, sobre os indivíduos. Agora imagine a diferença nas relações dos vizinhos, nas relações das nações. Nessa época, Deus será adorado em espírito e verdade, e não em meras formalidades e meras liturgias, muitas vezes absolutamente sem conteúdo espiritual. Nessa época, a temperança, a verdade, a liberdade, a ordem social, a honestidade, o amor e outras práticas virtuosas prevalecerão sobre o mundo. Esse tempo será um tempo em que o povo hebreu, ou seja, os judeus, será levado ao conhecimento da verdade e vai abraçar o Messias, a quem os seus pais crucificaram. Você pode ler Zacarias 12 e 10? Você pode ler Mateus 13 e 1? Você pode ler Romanos 11, 26 a 29? Ok, vamos prosseguir. No entanto, amados, não devemos necessariamente supor que todo mundo vai ser absoluta, inteiramente vinculado, colocado, submetido ao poder do Evangelho. Não, é bom lembrar uma coisa. Ainda haverá na terra os restos de maldade no coração humano corrompido. E sempre haverá uma tendência ao pecado na alma humana. De modo que Satanás
quando for liberto por um tempo, isso está em Apocalipse 27 e 8, eu vou voltar, eu ainda vou falar sobre esse assunto nesta meditação, ele será capaz, mais uma vez, de enganar a humanidade e de organizar uma força formidável, representada por Gog e Magog, contra a causa da verdade e da justiça. Não pensemos que a natureza da humanidade será mudada naturalmente. Só o Senhor Jesus e o Espírito Santo é que trabalham efetivamente para obter esta grande conquista. Fora disto, o homem sempre se oporá a Deus. Pois bem, eu quero ir agora para a quinta referência a 1000 anos na Bíblia Sagrada, Apocalipse 20, verso 3. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Como resultado dessa prisão de Satanás, o mundo será espiritualmente aliviado de sua maligna, perversa, torturante e destruidora atuação. Haverá grande progresso em tudo o que tende a promover o bem-estar do homem. Milênio. Certamente será um tempo de muitas descobertas e haverá invenções muito mais surpreendentes e maravilhosas do que as que nós já conhecemos. Será um período de reinado universal de paz. A atenção da humanidade será voltada para as coisas que tendem a promover o bem-estar da raça e também promover os melhores interesses da sociedade. O simples fato de que as guerras cessarão fará uma diferença inconcebível no aspecto do mundo, pois se a paz universal prevalecer durante o longo período do milênio, e assim será, a riqueza, o talento e a ciência, agora empregados para a destruição da raça humana, eles vão passar a ser dedicados aos interesses da agricultura. Profetas menores falaram muito sobre isso. Das artes mecânicas, do aprendizado e dos assuntos espirituais. Eles sugiram a leitura de Isaías 2 e 4, Mateus 11, 6 a 9, Miqueias 4, verso 3. A sexta referência a 1000 anos está em Apocalipse 24. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Claro que as referências diretas à grande tribulação estão contidas neste versículo. Vamos passar à sétima referência, Apocalipse 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Para aumentar a compreensão deste versículo, é aconselhável a leitura e o exame cuidadoso de Daniel 12, versos 2 e 3, que se refere a 2 ressurreições. Oitava referência, que é a penúltima na Bíblia, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Para os meus irmãos e amigos que desejarem saber mais do que a Bíblia declara sobre ressurreição, porque a Bíblia tanto fala de 2 mortes como fala de 2 ressurreições. Se você quer saber mais sobre ressurreição e tem paciência, eu vou lhe dar alguns textos. Jó 14, 12 a 15. Jó 19, 25 a 27. Salmo 16, 9 e 10. Salmo 17 e 15. Isaías 25 e 8. Isaías 26 e 19. Daniel 12 e 13. Oséias 13 e 14. Mateus 22, 23 a 32, Mateus 27, 52 e 53, Marcos 12, 18 a 27, João 5, 21, 25, 28 e 29,
João 14 e 19, Atos 2, 26 a 31, Atos 26, versos 6 a 8, Romanos 4, 16 a 21, 1 Coríntios 6 e 14, 1 Coríntios 15, 12 a 32, 35 a 57, 2 Coríntios 4 e 14, mais Filipenses 3, 10, 11 e 21, 1 aos Tessalonicenses 4, 14 e 16, 2 Timóteo 1 e 10, 2 Timóteo 2 e 18, Hebreus 6 e 2, Apocalipse 1 e 18, Apocalipse 20, 4 a 6 e 13. Quão proveitoso seria para qualquer irmão, para qualquer irmã, para qualquer obreiro, para qualquer servo ou serva de Deus, tomar um tempo na leitura dos textos que acabam de ser anunciados. E por último, amados, já chegando, aproximando-me já do fim desta meditação, nona referência, Apocalipse 20, verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Esta é a última vez que a Bíblia usa a expressão 1000 anos e o faz para declarar que Satanás será solto da prisão, a que se refere o verso 3 do mesmo capítulo. O fato de Satanás vir a ser solto por um determinado tempo é interpretado como uma oportunidade dupla. Sim. Primeiro, ele voltará a tentar os habitantes da terra, pois esta é sua natureza, visto ser chamado na Bíblia de tentador. Segundo, essa tentação será permitida por Deus como um período probatório, para que se manifestem os que permanecem fiéis a Cristo, findo o período milenial. Claro que não haverá mudança no caráter do homem, e sempre haverá paixões corruptas no coração de cada um, embora grandemente restringido, e embora haja uma prevalência geral da justiça na terra, ainda assim devemos lembrar que a raça está caída, e que mesmo assim, se a restrição fosse removida, o homem agiria de acordo com sua natureza caída. Por isso, alguns se voltarão contra Cristo no final desses 1000 anos. Este fato, se lembrado, fará com que pareça menos estranho que após esse período de justiça prevalecente, Satanás deva ser representado como solto novamente e capaz, mais uma vez e a última, por algum tempo, de enganar as nações. A sequência do capítulo 20, o Apocalipse declara que depois disto haverá uma rebelião envolvendo a raça humana e em seguida será instalado o grande trono branco, também chamado de juízo final, fim do qual haverá a transformação final e definitiva de todas as coisas e a instauração do novo céu e da nova terra. Deus abençoe você que pacientemente esteve comigo até aqui. Ouça as últimas palavras que eu tenho para este vídeo. Baixe o seu comentário sobre esta reflexão bíblica. Diga alguma coisa sobre isto. Ou, se tem alguma dúvida, exponha. Eu terei prazer em voltar ao assunto, eventualmente, para tentar solucionar a dúvida eventualmente surgida na sua mente. Volte a visitar este canal e desfrute de mais de 800 vídeos que já foram postados. Inscreva-se nele e recomende-o a seus irmãos e seus amigos para que também se inscrevam. E, finalmente, se deseja possuir material bíblico de excelência, assine a Biblioteca Digital. Quanto ao mais, peço a Deus para a sua vida, para seu ministério, para a sua saúde, para seus negócios, para a sua fé, para a sua família e para a sua igreja. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. E lembrem-se todos, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém.